Fala pessoal, Micael Amorim aqui. Bom dia a todos, salve Maria Santíssima. Eu queria dizer algumas coisas, algumas poucas palavras, sobre os últimos acontecimentos políticos aqui do nosso país. Tivemos a votação ontem do voto auditável e, para zero surpresa, para surpresa de ninguém, não foi aprovada no Congresso. Isso já era esperado, eu acredito até que o próprio presidente já esperava. Enfim, vamos ver aqui o desenrolar dos próximos passos, onde é que isso vai dar. O fato é que vivemos em um momento muito delicado em nosso país, em uma crise grave institucional, além de uma crise moral, uma crise ética, jurídica e por aí vai. Mas enfim, o assunto a que eu quero chamar a atenção é justamente uma espécie de justificativa. Por que eu não tenho comentado sobre isso? Por que nós não temos mais feito lives lá no Carcarás sobre o assunto? Todos vocês devem saber que eu sou presidente, membro fundador do Instituto Cultural Carcarás. Tem inclusive um canal no YouTube, uma página aqui no Instagram. E se vocês perceberem, nós temos deixado um pouco as lives, os comentários políticos. Bom, a resposta é muito simples. Eu tenho me interessado muito mais pelo que o Chesterton disse sobre a sociedade há mais de 100 anos do que ao que tem acontecido na política do dia, na política de hoje. Inclusive eu estou muito mais interessado a saber o que Platão, o que Aristóteles tem a dizer sobre o homem, sobre a alma, sobre a sociedade, sobre a própria democracia, que hoje virou uma palavra mágica na boca desse pessoal. Quando se fala democracia, você já evoca sentimentos de virtude, de bondade, como se a democracia fosse uma virtude, como se a democracia fosse inclusive o melhor regime, e não apenas mais um entre tantos os outros regimes. Enfim, paciência, então eu estou muito mais interessado em saber o que os grandes gênios têm a nos dizer sobre essas coisas do que em acompanhar. Eu tenho muita preguiça, cara, de acompanhar essas lives imensas, comentando os passos do governo, comentando as polêmicas, a reação da esquerda, enfim. Me parece que se você... Claro, eu não estou dizendo aqui que não devemos nos informar, que não devemos saber o que está acontecendo, até porque estamos inseridos, todos nós, em uma realidade que bate à nossa porta todos os dias. É o futuro dos nossos filhos, o futuro dos nossos netos, que está em jogo aqui. Então, obviamente, nós devemos ficar do lado certo ou do lado menos pior. Nós devemos fazer a nossa parte na medida do possível. Claro, obviamente sim, é um pouco de informação, não faz mal a ninguém. Você é um brasileiro inserido numa determinada circunstância que, para o bem ou para o mal, é sempre perpassada por questões políticas. Parece que infelizmente todas as discussões acabam caindo numa discussão política hoje em dia. O José Ortega Gasset dizia que em sua época era impossível ser um espanhol sem estar envolvido com questões políticas, com a discussão política do dia. E eu acredito que para nós brasileiros de hoje vale o mesmo. Bom para o bem ou para o mal, enfim. A questão me parece que se você ficar preso, se você cair de cabeça, como eu já fiz ali em 2017, 2018, eu caí de cabeça. Quando você cai de cabeça nesses assuntos, você quer acompanhar as notícias, o que seu youtuber favorito está falando sobre o assunto, ou ficar navegando de um canal de YouTube para outro canal, para outro e para outro, naquele loop infinito, você acaba perdendo, prestem atenção, você acaba perdendo o senso daquilo que é mais importante. Por quê? Porque você vive em prol da polêmica do dia.
você vive em prol da polêmica do dia, você busca indignação, você busca os 2 minutos de ódio, como o Ingsoc fazia em Oceania. Quem leu George Orwell sabe que o grande irmão, o Big Brother, o partido que controlava tudo e todos, reunia todos os membros do partido para uma sessão de indignação coletiva, onde todos podiam descarregar todo o seu ódio contra um inimigo imaginário. Me parece que nós vivemos isso, né? Me parece que nós acabamos caindo nisso aí, quando estamos pulando de indignação em indignação, e você vai subindo o feed de qualquer rede social e tá lá, como é possível, como é que eles fizeram isso, olha o absurdo que eles fizeram. O pessoal indignado, velho, entendeu? O pessoal puto mesmo, revoltado. E aí você pensa, porra, o negócio é sério, você fica com raiva junto. E aí no dia seguinte todo mundo já esqueceu. No dia seguinte ninguém lembra mais disso. E todo mundo já espera a indignação do dia seguinte. A indignação que dura um dia, no máximo uma semana. E todo mundo já esqueceu do que foi feito, já esqueceu. Todo mundo fica só falando, olha o que o STF fez, olha o que a esquerda fez, entendeu? E você vira um reacionário, aqui entre aspas, no pior sentido do termo. Você fica apenas reagindo, você não age, você reage, entende? Eu não sei se eu tô me fazendo entender, mas é mais ou menos por aí. Você acaba perdendo o senso daquilo que é mais importante. O Jiang Tan, grande pensador, filósofo francês, o Jiang Tan dizia que na vida, no nosso dia a dia, nós temos que sempre, todos os dias, colocar as coisas em uma ordem hierárquica. E você deve optar sempre pelo que está mais alto na hierarquia, pelo que é mais importante. Será que é mais importante? Será que o mais importante é acompanhar o que seu youtuber político, seu comentarista político tem a dizer sobre a política do dia? Será que é mais importante você saber qual é a nova treta no meio da política brasileira? Será que o mais importante é você saber o que o Bolsonaro fez de ruim para você ficar xingando na internet, com ares de decepção, como coisa que o Bolsonaro é uma espécie de messias que iria resolver todos os problemas? E nós sabemos que não, não é assim que funciona. Ou será que o mais importante é você ficar vendo o que a esquerda fez de ruim, para ficar indignado, para ficar xingando, e de repente você volta e vive a sua vida normalmente? Isso vai criando uma espécie de... Você vai perdendo a sensibilidade. Sabe quando você toma um medicamento muitas vezes e esse medicamento não faz mais efeito e você tem que partir para um medicamento mais forte, para uma dose mais forte? É mais ou menos isso que ocorre quando você vive de indignação em indignação, sempre buscando a polêmica do dia, sempre buscando a treta do momento, para você lamentar, para você xingar, para você se indignar e voltar a viver a sua vida como se nada tivesse acontecido. Bom, a mim, eu respeito quem discorda, Há pessoas inclusive que vivem disso, que fazem disso a sua fonte de renda, nada contra, comentaristas políticos, youtubers, enfim, nada contra. Mas a mim me parece prejudicial para a sua inteligência. Você não consegue perceber a essência, o âmago da coisa, se você vive apenas de impressões. Eu estou me fazendo entender? Se você vive apenas de impressões, de reações e de indignação, se no dia seguinte você já está buscando por um novo assunto, por uma nova polêmica, há pessoas inclusive que ficam chateadas quando você comenta assuntos de um mês atrás, de 2 meses atrás, de 1 ano atrás, de 10 anos, entende? Há pessoas que, você vem falar disso de novo, não aguento mais ouvir sobre isso. Você já quer ouvir algo novo, Você já quer ouvir uma polêmica nova, um assunto novo. Você não acompanha o desenrolar natural da discussão, o desenrolar da coisa, para saber os diversos estágios pelos quais a coisa passou.
as diversas influências, né? Os desdobramentos da questão, como a questão foi tratada nos diferentes períodos, as consequências dessa questão ou da omissão em tratar disso. É algo que um estudioso sério, minimamente formado, deveria fazer, entende? Para você ter um comentário mais acertado, até mesmo sobre os fatos do dia, você precisa ter essa paciência. Lembra daquela famosa frase? É urgente ter paciência. É isso, eu acho que falta paciência. Por que você não tem paciência? Falta paciência. Espere, né? Não viva de histeria, né? O que tem de homem barbado, histérico, com uma decisão ou outra do governo, com um erro ou outro do governo, ou com uma derrota ou outra do governo, como nesse caso do voto auditável, foi uma pequena derrota, né? Já esperada, acredito eu penso que já é uma derrota esperada. Mas tem gente histérica, tem gente que, tanto que eu resolvi fazer esse vídeo, né? É absurdo, homem feito, barbado, histérico, entende? Então, dá um tempo, para um pouco, cara, pisa um pouco no freio, entende? Pisa um pouco no freio, vá ler um pouco, estude sobre o conservadorismo, estude sobre a democracia. Você sabe o que é democracia? Hoje, tanto a direita quanto a esquerda falam muito em democracia, né? A democracia está ameaçada, precisamos lutar pela democracia. O que é a democracia? O que é a democracia? Quais são os outros tipos de regime? Democracia é sempre um regime bom? É sempre sinônimo de bondade, de bom governo? Bom, alguns estudiosos, pessoas de uma estatura de um Santo Tomás de Aquino, de um Platão, de um Aristóteles, dirão que não. Então, para um pouco, né? Como eu falei, me interessa mais saber o que Platão tem a dizer sobre a sociedade do que assistir a Jovem Pan, para saber o que eles têm a dizer. Nada contra o trabalho do pessoal lá da Jovem Pan, sobretudo os pingos nos is, é necessário. É bom e necessário, né? O Fius arrebenta, inclusive, tem sempre comentários bem acertados. Mas o que eu estou falando aqui é de hierarquia, é de prioridades, certo? É encontrar a sua prioridade. Por exemplo, todas as discussões da política brasileira, não só da esfera direitista, conservadora, mas inclusive dos meios esquerdistas, são desdobramentos do pensamento político do professor Olavo de Carvalho. Isso é muito fácil de perceber para quem teve um contato com a obra do Olavo. Quem lê os artigos do Olavo, do Diário do Comércio, ali de 2005 para cá, tá tudo lá. Quem ouviu o antigo Truth Speak, né, o programa de rádio que o professor Olavo tecia comentário sobre a política externa, e aplicando isso aqui à realidade brasileira, vê que todos os termos que o Olavo pôs em circulação estão circulando, né, com o perdão da redundância. Eles estão por aí. Termos como globalismo, termos como agenda global, Foro de São Paulo, enfim, imbecil coletivo, estudos sobre Antônio Gramsci, muita gente repete, né, a revolução cultural, com muitas aspas aqui, o tal do marxismo cultural, está tudo circulando por aí. Então, por que? É uma pergunta sincera. Por que eu deveria perder tempo ouvindo comentaristas políticos se eu posso ir direto à fonte? Não me parece fazer sentido. Eu respeito aí quem prefere, né? Enfim, né? Você faz o que você quiser, cara, a vida é tua. Eu prefiro ir à fonte, entende? Eu prefiro ir lá na obra do professor Olavo e ler. É um comentário de um filósofo, não é uma pessoa qualquer, é um estudioso sério do assunto, que, ao contrário do que se faz hoje, teve paciência de esperar o desenrolar das coisas, de maturar as suas posições, não tem pressa para dar opinião sobre o fato do dia, também não é guiado pelos fatos do dia,
Às vezes, quando tudo parece apontar para uma direção, a verdade está para outra, né? Não raro, a maioria está errada. A maioria não está conseguindo perceber bem as coisas, a massa não percebe bem as coisas. Isso aconteceu muito com o Olavo. Se você for pegar aquela entrevista que ele deu para o Pedro Bial, antiquíssima, ele já falava, olha, a esquerda tem um plano de voltar ao poder e de dominar a América Latina e transformar o Brasil no epicentro do comunismo aqui no continente. E todo mundo dava risada. O próprio Pedro Bial deu um risinho irônico, né? Você acha mesmo, cara? Por quê? Porque tudo aparentemente dizia o contrário, mas internamente a esquerda estava discutindo a retomada do poder. As atas internas do Foro de São Paulo, as próprias atas do PT, tá tudo lá, eles estavam planejando a coisa. E o Olavo teve a paciência de ler e esperar, não guiado pelo sensacionalismo do momento, né? Que eu acho que é um problema nos dias de hoje. Bom, então aqui o comentário era bem rápido mesmo. Eu estou lendo o livro do Chesterton, A Coisa, Porque Sou Católico. O Chesterton, para quem não sabe, ele era protestante, né, de berço protestante, é um escritor inglês, nasceu aí no ano de 1874, mas ele converteu-se em 1922, depois de estudar a coisa. E é bem interessante, eu nunca tinha lido relatos, né, sobre a conversão do Chesterton, como nesse livro aqui. Eu li, inclusive, Ortodoxia, mas não me pareceu muito apologético, né, como ele está sendo nesse livro, falando as coisas de forma mais clara. Inclusive, eu creio que algumas pessoas não vão digerir muito bem, né, dependendo da sua profissão de fé. Mas, enfim, é uma leitura que te convida a essa reflexão, a analisar as coisas com calma, estudar as causas, ir às fontes, né? E o Chesterton fez isso. Ele foi estudar o que era a Igreja Católica, que ele queria saber por que ele era contra a Igreja Católica. A marca do protestantismo, e aqui eu não tenho intenção de desmerecer a fé de ninguém, mas a marca do protestantismo, historicamente, é o combate à Igreja Católica, que é a coisa, né, que ele nomeia aqui no título do livro, que é o título de um dos artigos do livro. Um pouco depois, nas edições seguintes, eles acrescentaram o subtítulo Por que Sou Católico, mas o título inicial era somente A Coisa. E o Chesterton sempre foi um estudioso, sempre foi um intelectual, e ele quer saber, bom, tudo bem, eu sou protestante, de berço protestante, belezinha, é a religião aqui dos meus avós, dos meus pais, mas por quê? Por que eu devo ser anticatólico? Qual é o problema com a coisa, com essa coisa, com a Igreja Católica? Ele foi estudar, e ele viu que tudo não passava de uma profunda calúnia. Séculos de calúnia, de difamação, de história mal contada. E ele apercebeu-se como alguém que foi enganado esse tempo todo. E a sua consciência o compeliu a sair do protestantismo. A falar, peraí, por que eu tenho que me manter protestante? Agora que eu sei que todas as críticas feitas contra a Igreja Católica são calúnias, imprecisões, falácias, erros monstruosos. Entende? Propaganda enganosa. Então, a nossa consciência nos compele. É impossível, uma vez conhecer a verdade, não agir de acordo com a verdade. Platão já dizia isso. Quando você conhece a verdade, você deve caminhar em direção a ela. Obviamente, o teu livre-arbítrio vai te tornar capaz de negar isso. Mas aí você está negando uma coisa que você sabe. Está traindo a tua consciência. Não uma coisa pior para a personalidade que trair a tua consciência. Então é um livro interessantíssimo. Eu convido inclusive a meus amigos e seguidores protestantes, gente por quem eu tenho o maior apreço, que inclusive não seguem o credo genuinamente protestante, né? Há um artigo aqui no Chesterton muito bom nesse livro, onde ele faz uma clara definição, né? Abre parênteses, toda investigação séria ela começa a buscar uma definição.
Se você não souber o que a famosa pergunta filosófica quid est, se você não saber o que é, você não sabe do que você está falando. Não é isso? Que é o conselho que o Chesterton dá aos reformadores, aos progressistas, aqueles que querem uma visão moderna, futurista da sociedade. Primeiro busque saber o que é, o que você está combatendo, qual a utilidade disto, por que isso está aí. Ele inclusive dá um exemplo de uma ponte. Imagina que você chegue em um rio e há uma ponte. E aí você pensa, bom, vamos destruir essa ponte. Bom, não me parece uma atitude muito sábia. Tudo bem, eu até aceito que você queira destruir a ponte, mas você já se perguntou por que ela está aí? Qual a utilidade dela? Por que ela existe? Quem a construiu? Alguém construiu com alguma utilidade. Então, primeiro faça esse estudo, essa pesquisa histórica para saber por que ela existe, por que ela está aí, qual os benefícios dela para a sociedade, o que ela causou de bom ou de ruim para o mundo. Tudo bem, depois disso eu até aceito que você queira destruir, mas primeiro você precisa compreender essas coisas. Certo? Então esse é o conselho que o Chesterton dá aos protestantes. Tudo bem, você quer destruir a Igreja Católica? Você quer ir contra os dogmas católicos? Eu até aceitaria isso. Mas você precisa me dizer a utilidade deles. Por que eles estão aí? Qual a necessidade? A necessidade deles? Por que eles foram promulgados? Por que a igreja foi construída? Quem criou a igreja? Então, depois de responder todas essas perguntas, você pode me falar em destruir ou em manter a estrutura da Igreja Católica. Interessantíssimo, interessantíssimo. Então, eu falava, há um artigo onde ele diz que a maioria dos protestantes de hoje em dia não segue o credo genuinamente protestante. Genuinamente protestante, entenda-se aqui como aquilo que era defendido pelos primeiros reformadores, por Lutero, Melanchthon, por Cranmer na Inglaterra, por João Calvino e todos os outros protestantes iniciais ali, né? Os cabeças da reforma. Muitos protestantes de hoje, inclusive, rejeitariam, ou na sua totalidade, ou muito do que foi ensinado pelos primeiros protestantes, pelos pais da reforma. É algo interessante, algo que acredito que todo protestante sincero que busca agradar e servir a Deus e amar a verdade deveria se pôr a pensar. Então fica aqui a indicação de leitura, A Coisa, do G.K. Chesterton, Porque Sou Católico, e uma recomendação, se me permitem. Eu sei que conselho dado que não foi pedido é intromissão na vida alheia, né? Inclusive eu detesto que as pessoas me aconselhem coisas que eu não pedi, mas eu tenho aqui a ousadia de aconselhá-los a parar um pouco com a política do dia, informar-se, claro, na medida do necessário, para saber o que está acontecendo, mas buscar as causas mesmo, entende? Ter paciência, fugir da histeria, do sensacionalismo, sobretudo da polêmica diária. Todo dia uma polêmica, cara. Todo dia é uma merda acontecendo. Como diria o Alborguete, saudoso Alborguete, todo dia é uma merda acontecendo em Brasília. Então você vai ficar num loop infinito se você ficar preso a isso aí. Deixa eu dar um salve pra galera. Meu parceiro Ângelo Garcês está conosco. Eitames Braz da Silva. Braz da Silva dando um bom dia a todos. Deixa eu ver aqui. Bruno 667. O Braz da Silva inclusive está falando que está divulgando o vídeo. Cara, valeu, cara. Agradeço imensamente. Fez um comentário aqui interessante. Mais do que um conglomerado de partidos, o Centrão representa uma mentalidade, uma forma de pensar. Muita gente ainda não se deu conta dessa realidade. É isso. Ale Botega, meu brother Fernando. O Ângelo falando que tá lendo. Tô lendo o livro que você me vendeu, um puta livro.
Que bom, cara, eu fico muito feliz que ele tenha servido para algo que você tenha gostado. É isso. Então, pessoal, no mais, sigam aqui o nosso perfil. É um perfil voltado para a educação, que é o que importa, né? Um povo mal educado, um povo que não virou gente, dificilmente vai compreender, inclusive, vai compreender o que está acontecendo à sua volta, inclusive as questões políticas. Pedir que um povo mal educado, um povo que ainda não passou da quarta camada, para usar aí mais uma terminologia olavética que entrou aí no gosto popular, um povo que ainda não passou da quarta camada dificilmente vai se compreender, vai compreender os deveres de um cidadão, né? Coisa que se conquista aí na sexta camada, salvo engano. Então eu decidi fazer o que é mais importante. Por isso nós temos um tempo lá no Carcarás, no perfil oficial do Carcarás, no próprio canal do YouTube, porque nós vimos que as coisas estavam sendo empurradas muito pelo público, pela galera que pede, e mesmo por iniciativa própria, né, nossa, para esse debate político. E eu creio que, primeiro, já tem muita gente falando sobre isso, muita gente boa, inclusive, comentando essas coisas, então não faz muita diferença a minha opinião sobre o assunto, né? O que eu digo ou deixo de dizer sobre isso é irrelevante. E segundo, isso vai passar, cara. Essas coisas passam, né? Nós temos que nos focar naquilo que permanece. A cultura, né? A língua, a religião e a alta cultura. Não é isso que nos ensina o nosso professor Olavo? É isso que permanece. E eu acredito que tem alguma contribuição a dar sobre isso, ou pelo menos chamar a atenção de algumas pessoas para isso, aqui no perfil. Então eu agradeço imensamente as pessoas que me seguem por aqui. Não deixem de acompanhar, a gente tem sempre coisa nova. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, você chama aqui no direct que eu respondo sempre. É isso, bom dia a todos, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o governo Bolsonaro e até a próxima.